Estamos de volta com Entre Pais e Filhos. E essa semana nós vamos falar de um tema muito importante. Uma fase da criança que todas as mães ficam assim, como vai ser? A fase que a criança se desfralda. A parte que a criança passa de bebê para a primeira infância. E aí vem aquela dúvida, como fazer? Qual a melhor época para fazer o desfraude? E a mamãe está trabalhando, o papai também. E aí, como que a gente faz? Aí nós temos que contar com anjos da guarda que cuidam das nossas crianças enquanto estamos trabalhando. Para isso, eu chamei uma pessoa muito especial, que conhece bem esse tema, essa rotina, e vai explicar para vocês como é feito esse trabalho na sala de aula dos nossos pequenos. Com vocês, a nossa coordenadora do Colégio Hebe Objetivo de Guarulhos. Seja bem-vinda. Obrigada. Você quer falar um pouco sobre você, sobre a sua formação? Sou formada desde 2013 em pedagogia e atuo hoje na coordenação, auxiliando, como auxiliar de coordenação da educação infantil até o ensino fundamental 1. E as outras coordenadoras nos auxiliam até o ensino médio. Ai, que bacana. Bacana, ficam lá desde pequenininho. Isso, e se formam lá, exatamente. Que bacana. E assim, me fala uma coisa, qual a idade ideal para se fazer o desfraude? Tem isso? Tem a idade ideal? Existe esse mito que, assim, as mães acreditam que aos 2 anos o desfraude tem que ocorrer de qualquer forma. E, na verdade, não é isso. Não há uma idade certa para ocorrer. Ocorre quando a criança está pronta. Sim. Ela vai dando sinais de que ela precisa daquele momento de desfraudar. Ou ela fala, ou ela se incomoda com um xixi na fralda, né? Ela começa a se incomodar com aquela situação de permanecer com a fralda. Entendi. A criança vai dando sinais. Exatamente. Porque quando a mãe quer e a criança não está preparada, vai ser um sofrimento tanto para a mãe quanto para a criança. Entendi. Não vai ocorrer de uma forma tranquila. E o desfraude ele tem que ser um processo natural. Né? Ele é um processo natural. Também um processo pedagógico, porque como a escola participa desse processo, ela é um processo de aprendizado e a criança precisa estar à vontade, preparada para isso. Para algumas crianças ocorre com 2 anos completos, outras 2 anos e meio, até 3 anos. A gente acha que até 3 anos é um pouco longo. Entendi. Porém, a criança precisa estar preparada para passar por esse processo. Tem criança que é mais madura, né? Mesmo bebezinho, né? Muito tem alguns que mais. são um pouco mais maduros do que outros, né? E no início ela tem muito auxílio do pai, da mãe, da escola, só que ela já tem que estar sendo preparada porque logo ela vai ao banheiro só. Sim. Né? Ela precisa ter essa independência, os pais precisam acompanhar, mas ela tem que ter essa independência de querer ir, de conseguir se despir sozinha, depois conseguir, né, ocorrer a limpeza e depois posteriormente se vestir. Né, ter a parte da higiene, ela precisa estar preparada para esse momento. E como que é feito na escola esse processo? Porque eu imagino que não deve ser nada fácil, porque são muitas crianças, né? Exato. E assim, cada uma, como você mesmo está explicando, dentro do seu tempo. E a mãe naquela ansiedade, né? Como que é feito? Como que funciona? Porque assim, as mães ficam curiosas, né? Em casa eu sei como que eu faço, e na escolinha, como que é, né? Nós montamos, geralmente nessas turmas, lá no colégio, ocorre sempre de ter professor e auxiliar. Então, nós montamos um horário que levamos as crianças, a princípio, de 20 em 20 minutos, posteriormente de 30 em 30 minutos, até que a criança crie a independência dela pedir para ir no banheiro. Mas as turminhas a gente tenta englobar sempre assim, as turminhas vão juntas, as crianças que estão participando do desfraude, geralmente não ocorre todos juntos, porque eu falo, cada uma no seu tempo, então a criança que está participando desse processo, a monitora e a professora controlam esse horário e levam elas ao banheiro desta forma, de 20 em 20 minutos a princípio, depois de 30 em 30 minutos levando, incentivando, estimulando, sempre questionando se ela quer ir ao banheiro, e levando e auxiliando ela a desenvolver esse processo. Sim. E aí, muita conversa com as crianças? Sempre. Quantas crianças vocês no colégio têm, mais ou menos, né, em cada sala de aula, nessa faixa etária? Em cada sala, nossa máxima, no colégio todo, são de 20 alunos. Então bem pouquinho, exato. Mas o infantil, geralmente, ele é por volta de 15, 16. Nesta fase, nós temos, no máximo, 12, 13 alunos, no máximo, com uma professora e monitor em sala. É bom que dá para
para você dar uma atenção, né? Especial para eles. Especial, né? Tanto no período da manhã quanto no período da tarde. É feito o mesmo processo. Exato, o mesmo processo. Então, as professoras já estão orientadas, elas montam mesmo no semanário esse período de que é preciso englobar na semana o tempo deles de ir no banheiro certinho. E é sempre no segundo semestre? Geralmente ocorre, a gente pensa sempre no segundo semestre por tempo, né? Para estar mais quente, calor, a criança não se sente tão incomodada. Mesmo que imediatamente que ocorre, a criança é levada ao banheiro, que por vezes vai acontecer de escapar, sim, né? Isso não então tem como, né? a gente sempre pede para que deixem sempre uma troca de roupa, para que a criança se sinta à vontade. Porque se ela se sente triste com a situação de, eu deixei escapar, não. Isso sempre conversado com eles também, explicando que é natural, muito carinho entre a professora, a monitora, os pais também são orientados, então quando vai começar esse processo de desfraude, há uma conversa com os pais, para que eles façam da mesma forma, porque eles compreendem, porque não adianta ficar nervoso. Sim. Né? O pai fica nervoso por vezes, porque escapa muito, né? E molha o tapete querido, o sofá querido. Não é época de se preocupar com a casa, né? De forma alguma. O mais importante é seu filho. O foco é momento, ele. Né? O foco é ele. Já que ele se demonstrou preparado, é o que eu falo, é um processo de aprendizado. Sim. Né? E o pai vai ter que participar desse processo. É muito importante. Viu, gente? Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para saber o que você, papai e mamãe, deve fazer nesse processo. Até mais. Bolateria Seródio, bolos caseiros e personalizados. Avenida de Divinópolis 466, telefone 4964-5940. Choupana, Choperia e Churrascaria, 39 anos de tradição. Rua Força Pública 345, telefone 2440-3430. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda de Andrade, 68, telefone 4386-4722. Afarte Joias, as mais belas joias. Afarte Joias, telefone 95196-4643. Ponto K, Churrascaria e Choperia, tradição em servir bem. Avenida Paulo Facini, 1337, telefone 2461-3001. Imobiliária Imóvel Clube, onde tudo vai dar certo. Rua Eduardo 521, Flor da Montanha, telefone 2440-0793. Clau Rufino Boutique, Avenida Papa João 23, telefone 2229-0291. Dharma Treinamentos, superando limites, telefone 98480-3840. Estamos de volta, gente, com Entre Pais e Filhos. Agora, nós vamos saber o que você, papai e mamãe, deve fazer nesse momento. Como você pode ajudar a escola e não atrapalhar nesse processo tão importante na vida do seu bebê. Como que o pai, Lu, deve ajudar nesse processo, o pai e a mãe? Porque assim, vocês fazem um trabalho, todo aquele trabalho, envolve a professora, auxiliar, a sala de aula, faz todo o planejamento, semanário, tudo certinho, tudo organizado. Exato. Aí eles vão no final de semana para casa e todo aquele trabalho todo o ritmo, é perdido, né? Então, para não ter esse problema, o que o pai e a mãe devem fazer para auxiliar vocês, para ficar tranquilo? Isso é um trabalho em conjunto, né? Exato. A princípio, a gente conversa com os pais, explica como que é o processo no colégio, para que a gente caminhe junto com esse processo em casa também. É fundamental que respeite esses horários de 20 em 20 a princípio, depois de 30 em 30, e sempre questionar a criança se ela quer ir ao banheiro, filho, vamos. Por mais que a criança fala que não, porque ela está brincando, entretida com alguma coisa, é bom levar.
Sim. Então, o pai tem que saber que eu vou deixar. Se você deixar, ele vai escapar. Vai escapar. Então, ele, a princípio, logo no início, tem que respeitar esses horários para que os pais, a criança sinta segurança, que ela fala, não, realmente preciso. E aí ela segue essa rotina, tanto na escola quanto em casa. Tem que ser um trabalho em conjunto. Exatamente. Muita paciência, ela tem que respeitar aquele momento do aprendizado, ela tem que conversar bastante, mãe e pai, conversando, ter essa intimidade de levar ao banheiro, né, conduzir a criança, pedir, respeitando o tempinho dela, porque por vezes a criança desfralda e ela consegue fazer o xixi, mas ela não faz o cocô. Que é mais difícil. Exatamente. Então tem que ter, se ela tem um período, não, espera um pouquinho e vai auxiliando, tendo muita paciência e conduzindo da melhor forma possível. É porque se não for assim, pode ser traumático. Traumático, exato. A criança, por vezes, não quer mais ir ao banheiro. Compra, né? Hoje tem aqueles assentos que são adaptáveis, que tem bichinho, tem assento que canta música. Então, auxilia bastante para que a criança se sinta segura e realize aquele momento com tranquilidade, sem traumatizar. Tem que ser tranquilo. Porque, assim, o cocô é mais difícil. Até tem criança que o intestino não funciona tão bem, né? Exato. Quanto outras. Então, tem que ter uma atenção melhor, né? Então, tem tudo isso. Tem criança que fica no cantinho, né? Que é mais tímida, né? Sim, elas demonstram sinais físicos, né? O pai tem que reconhecer logo da fralda as faces, né? O jeito que ela fica, o jeito que ela demonstra. Então, reconhecer, auxiliar. Tem a criança que já fala, pai, quero fazer xixi. Ou então, pai, já estou fazendo xixi na fralda. E é aí que você começa esse processo e sempre ajudando, estimulando, jamais criticando ou punindo. Olha, você fez xixi no chão, o pai vai tirar isso. Não. Não pode. Sempre orientando e estimulando para que a criança esteja cada vez mais pronta para poder passar por isso. Tem que ser uma coisa natural. Natural. Não pode ser forçado. Não. E nem ter trauma de medo, né? Exato. Porque assim, eles vão fazer xixi na cama também em um período, né? Vão. Eles deixam escapar, porque o período noturno é mais difícil de você controlar. Né? Eles estão dormindo, então fica muito mais difícil. Por isso que antes de dormir, é importante levar, por vezes até mesmo acompanhar à noite, se ver se o sono dele está tranquilo. E se aconteceu, troca, explica que é natural, mas que o papai está ali para ajudar, a mamãe está ali para ajudar. E ajuda a criança a entender que, com o tempo, ela vai conseguir controlar isso durante a noite também. E não pode, assim, ter aquela pressão, né, da criança e, assim, a punição tem que tomar muito cuidado com isso, né? Aí vocês fazem uma reunião antes, no meio do ano, vocês chamam os pais e explicam como deve ser feito, é feita essa conversa? Geralmente essa conversa sempre é solicitada no ato da matrícula. Né? Legal. Os pais, então, vocês já preparam logo no início. Isso, porque quando os pais vêm procurar o colégio para conhecer, a Sim. primeira pergunta que vem a parte pedagógica e na sequência como ocorre o desfraude. Então é aí que já é citado que é preciso respeitar o tempo da criança, como será o processo e é feito. Quando a mãe solicita via agenda ou por e-mail que ela quer iniciar esse processo, a gente conversa com ela por telefone, ou até mesmo pessoalmente pede para ela vir ao colégio, a mãe e o pai, e explica como será esse processo. E aí esse processo é feito, né, com o acompanhamento deles, toda a conversa é feita pela agenda ou e-mail, e a gente vai tentando manter esse elo até o fim desse processo. Então é muito importante essa conversa, né, Lu? Sim. E tem mãe que não quer desfraldar? Tem mãe que quer, mesmo sem a criança estar no tempo. Né? É pior ainda. É pior. Então a gente conversa e explica que realmente é preciso respeitar o tempo dele. Mas o não desfraldar é muito raro acontecer, né? A mãe quer se ver livre da fralda o quanto antes. Facilita a vida, muito, né? E até no colégio, para vocês também, quando ocorre o desfraude, é bem mais fácil. A independência é muito maior. Porque assim, vocês conseguem levá-los, né, no horário para ir. E depois facilita tanto a vida, né? A autonomia deles. Faz parte, né? Faz parte do crescimento, então tem que ser uma coisa muito natural, né? Há uns anos atrás, né? Porque nós não somos tão velhos. Não, Mas uns anos atrás, tinha aquela coisa, né, de esfregar a roupa na criança, de aquela violência e de brigar. E os traumas ficam, porque eu conheço adultos que têm trauma da época do desfraude, né? Que tem dificuldade de ir ao banheiro. Exatamente. Porque tem que ser uma coisa muito delicada, né, Lu? Precisa ter esse carinho. Eu falo, respeitar a criança. O tempo dela, ela precisa ser respeitada. E ela não faz de propósito, né? Ocorre, porque ela também quer se ajudar nesse processo. Então, é preciso ter atenção e o respeito do pai, para que ele acompanhe a criança sem punir.
O fato não é punir, e se orientar. Orientar. Olha, faça dessa forma, filho, não faz, não precisa ter medo, e estimular e orientar. O punir não funciona. Porque o medo atrapalha demais Muito. esse processo, né? E também a comparação, né? Comparar com outra criança, Jamais, nunca comparar. Né? Jamais comparar. Porque a criança precisa se entender, né? Ela entender que ela é uma pessoa, que a irmã é outra, que os primos são outras, sem querer ter essa disputa, porque senão ela faz uma cobrança desnecessária. Sim. E aí onde ocorre os erros, o ato de escapar, né? Porque ela está se cobrando tanto que ela não consegue focar o que é o necessário, que é algo natural. Que tem que ser natural. Bom, gente, tá gostosa a conversa, né? Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com Entre Pais e Filhos. Continue com a gente. A atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Pagar ar com preço de água nunca mais. Chegou o AirBlock, um aparelho desenvolvido com uma tecnologia que é capaz de reter o ar que passa na tubulação e que o hidrômetro reconhece como se fosse água. Pague apenas pela água que você utilizar. Se você é um dos muitos consumidores que está cansado de pagar ar com preço de água, instale agora na sua casa, comércio, condomínio o AirBlock. É rápido, fácil, legal. Um dos principais fatores que contribuem para o aumento do consumo de água é exatamente esse ar, que passa na tubulação e que o hidrômetro reconhece como se fosse água. E o AirBlock chegou para resolver todos esses problemas. Sabe por quê? O AirBlock ele tem uma tecnologia que é capaz de reter e separar esse ar que passa pelos canos. Assim, você paga apenas a água que você utilizar, diminui as suas contas e o mais legal, para instalar o AirBlock, você vai precisar de apenas 5 minutos. Pagar por ar com preço de água, nunca mais! O AirBlock ele tem 5 anos de garantia, além de diminuir em até 30% o consumo de água mensal. Ele é legalizado e patenteado pelo Inmetro, além de ele ser feito com metal nobre, o que não vai prejudicar a qualidade da sua água. Tá esperando o que para economizar? Ligue agora, 3034 6467. AirBlock, ar com preço de água, nunca mais. Boa tarde, gente. Vamos lá para o nosso último bloco. Agora, vocês, mamãe e papai, você precisa saber quais os principais cuidados que nós devemos ter nesse período de desfraude. E a Lu vai explicar isso, porque ela é fera no assunto, né, gente? Deu para vocês perceberem como ela é craque no assunto. E aí, Lu, como que é feito, quais os principais, e os cuidados que nós temos que ter nesse momento do desfraude, né? No colégio, a gente sempre pede para os pais enviarem sempre várias trocas de roupa, né? A princípio a gente fala 5 trocas. 5 trocas? Ele fica 4 horas na escola e 5 trocas. 5 trocas no mínimo, a princípio. Né? Porque por vezes ele vai deixar escapar assim. Se não ocorrer, ótimo. Mas se ocorrer, a escola tem que estar preparada para imediatamente trocar, para imediatamente socorrer a criança, né? Para que ela não se sinta constrangida, para que ela não se sinta oprimida em relação àquela situação.
Sim. Então, é manter sempre o local higienizado, ensinar, a princípio, que a criança também precisa ter essa higiene, ela tem que compreender todo esse processo, né? Esse cuidado é muito importante. O lavar a mão, o conduzir, né? A forma de se limpar, a escola tem que passar isso e os pais também, né? E em casa a mesma coisa. Então, aconteceu, sempre trocar a criança imediatamente, ter um cuidado de sempre manter o local sempre higienizado, sempre limpinho, ele se sinta à vontade em relação a isso. E o cuidado maior é fazer tudo com amor, com respeito, com carinho, né? Muita paciência necessária. Paciência e amor, Paciência, exatamente. E aí vai conduzindo esse processo de uma forma natural. Sim, e assim, e na hora de vocês escolherem o profissional que vai cuidar das crianças, vocês têm um processo seletivo bem rigoroso, né? E vocês têm todo esse cuidado de conseguir uma pessoa, uma profissional sensível para isso, Sim, né? é feeling. A gente fala que para cada turma tem uma profissional adequada. Claro. Então a gente pensa que para fase 1, na verdade, a professora ela tem que ser bem mãe e bem professora, né? Ela vem 50% no pacote. Então, ela precisa ter esse cuidado de mãe, esse olhar de mãe, esse carinho. Não que todas as professoras acabam tendo, né? Esse carinho diferenciado pelo aluno. Só que no fase 1 e fase 2, que é onde ocorre o desfraude, é necessário, fundamental, que ela tenha esse carinho a mais, né? Essa atenção a mais, esse cuidado, esse preparo para que ocorra todos esses processos. O desfraude, a saída da chupeta, né? A mamadeira, ela reduz. Então, é bom que a professora esteja apropriada para todas as situações que vão ocorrer nessa fase. Vocês fazem também a da chupeta? Que bacana. Porque assim, na escola a gente fala que ali é o momento de não ficar com a chupeta, é a hora da mocinha e do mocinho. Então, automaticamente as crianças chegam e tiram a chupeta e entregam para a tia na porta. Vergonha, exatamente. Né, os meus amigos não estão, por que eu ficarei, né? Legal. E eles tiram automaticamente, sem precisar, não ocorre isso, não, você tem que guardar. Não, a gente estimula, sempre mostrando amiguinho, falando, olha, agora é o momento de prestar atenção, né? As atividades acabam sendo tão lúdicas, entretendo tanto eles, que eles dispensam a chupeta e automaticamente ela torna-se só um acessório para dormir. Passa assim voando, né? Muito rápido. Porque assim, eles se envolvem muito na atividade. Muito com o processo. E a profissional deve ficar muito, assim, deve ser uma satisfação muito grande, né? Tanto para o colégio, quanto para profissional, quanto para a mãe, né? De ter essa tranquilidade, de saber que o filho está bem assistido, né? Que ele está sendo bem conduzido, porque você está trabalhando, então você saber que seu filho está bem, né? Não tem preço, né? Não tem. Por isso que no processo, quando a criança entra, há o processo de adaptação, onde a gente sempre conversa com os pais, porque a criança não comece, a princípio, ficando e permanecendo às 4 horas logo no colégio. Então, tem um período de adaptação de 1 semana, a gente pede, essa 1 semana a criança vem e fica 1 hora, depois ela fica 2 horas, até que ela consegue completar o período inteiro no colégio. Bacana. Né? Então, depende da necessidade do aluno, a gente vai respeitando esse tempinho dele para ele ficar bem. E ele vai ficando no colégio. Aí logo ele se adapta, as atividades são bem lúdicas, bem divertidas. Não quer mais voltar para casa. Não quer. A gente tem hoje alunos que quando vai buscar, embola. E muitos choram, porque não entende por que eu vou sair da minha sala para ir embora, né? Ai, mas é bom, a professora se sente muito gratificante, sabe, muito grata, né, pela situação. Nós ficamos muito felizes quando o aluno está bem, porque só ele estando bem para ele se desenvolver. Sim. Se o aluno tiver mal por qualquer situação, ele não desenvolve, ele não aprende. E todas essas etapas são importantes para o desenvolvimento da criança, Geral. né? O convívio com o coleguinha, se sentir crescendo, né? Desfraudando, deixando a chupeta, para ir para outra etapa, né? Que depois vai para a alfabetização, a criança tem que estar um pouquinho mais madura, Mais né? madura. Então, é importantíssimo esse cuidado que vocês têm, né? Esse acolhimento com a criança, né? Dela se sentir protegida, né, Lu? Elas se sentem assim, Se lá, sentem, né? elas se sentem seguras, é o que a gente fala para os pais. Mas se ele não estiver bem, você vai me ligar? Os pais, a maioria, perguntam, pai, mãe, fiquem tranquilas que é a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou ligar para informar, a gente vai, se for o caso, a gente pede para vir buscar. Olha, ele tá, né, um pouco manhoso, ele não quer ficar, porque o importante é que ele permaneça bem, ele tem que se sentir seguro com a professora, com a monitora, até mesmo com a coordenação, que é muito presente na parte infantil, na parte do ensino fundamental 1 e 2, lá a coordenação é muito presente em relação a isso. Que bom, porque a coordenação está presente
é muito importante, até para a professora se sentir. Não é aquela coisa da professora tá sendo vigiada. Não, é um trabalho em conjunto. Ela é né, assistida, Lu? né? Ela é amparada. E assim, na hora do socorro, tem alguém ali para te socorrer. Acho que a profissional tem que se sentir assim. Ela tem que se também, sentir segura, né? para exercer o trabalho dela com tranquilidade, de uma forma com que ela se sinta segura para passar aquilo para o aluno. Né? Então, por isso que a gente é bem presente, as agendas são vistadas, as apostilas são vistadas e acompanhadas de pertinho. Todo o processo de desenvolvimento do aluno dentro do colégio é acompanhado de perto pela coordenação. Ai, que bacana. Passou voando o tempo, né, gente? Que legal, né? E eu sei que vocês têm muitas dúvidas, que é um assunto que tem bastante dúvida. Então, vocês podem estar mandando as dúvidas no nosso Facebook. E agora a Lu vai passar o contato do Colégio Objetivo. Eu quero agradecer imensamente a audiência de vocês e agradecer ao Colégio Objetivo de ter cedido a Lu aqui pra gente, para estar esclarecendo para vocês um assunto tão importante e delicado. Agora, em setembro, nós iniciamos as matrículas. Então, estamos já com matrículas abertas para 2018. O nosso telefone é 2421-3720. E nós temos o e-mail, tem o meu e-mail, que é luciana.secretaria@ebeobjetivo.com.br. Então, fiquem à vontade para conhecer a nossa instituição, né? Vocês não vão se arrepender. Sejam à vontade para nos conhecer, para entender um pouquinho mais do processo pedagógico, todo o desenvolvimento do seu filho. Que lá nós atendemos educação infantil até o ensino médio. Ai, que bacana. Os seus filhos vão estar assistidos desde pequenininho até eles indo para a faculdade. Exatamente. Lu, obrigada. Muito viu? obrigada, tá? Foi um prazer imenso ter você aqui. Obrigada mesmo por ter conseguido lá um espacinho na sua agenda. Obrigada. E Entre Pais e Filhos volta semana que vem, gente. Obrigada pela audiência e até a próxima.